sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje é a candidata a presidente da 21ª subseção da OAB de Itaperuna e Laje do Muriaé. Uma profissional com uma trajetória notável na área jurídica e acadêmica. Graduada em Direito pela Universidade do Iguaçu e pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Uniflu, ela acumula décadas de experiência como assessora jurídica, docente e gestora. Hoje vamos conhecer sua visão e as propostas da Chapa 11 com a candidata doutora Renata Carpe. Tudo jóia, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Doutora, antes da gente começar, eu queria explicar para você e para as pessoas que estão assistindo como será a dinâmica desse episódio. A gente dividiu a conversa em tópicos, cada tópico é abordando uma proposta da chapa da candidata. Para cada tema, faremos algumas perguntas relacionadas. No final, você terá a oportunidade de pedir o voto para a sua chapa e explicar o porquê os advogados merecem a confiança da chapa 11. Para a gente começar a nossa entrevista, Renata, eu queria, antes de começar a abordar os tópicos da chapa, eu gostaria de saber quem é Renata Carpe. Queria que você contasse um pouco sobre sua história, sua trajetória, até chegar ao mundo jurídico. Tá certo, Ricardo. Bem, primeiro aqui eu agradeço, né, a abertura desse espaço para que a gente possa estar fazendo esse bate-papo. Eu fico muito agradecida com o seu convite para que eu possa estar aqui. E vou fazer uma perguntinha aqui para você rapidinho, porque está aparecendo para mim assim, pedir para participar. Eu já estou participando, né? Está participando. Tá, então não precisa apertar mais nada aqui, não. Não. Não, tá tudo tranquilo, né? Então, Tá tudo tranquilo. Tá, é a falta de habitualidade que faz eu fazer essas perguntas. Eu acho que eu fiz uma live só até hoje com o pessoal da OAB Jovem, mas não estou muito habituada. Mas então, assim, agradeço o convite, tá tudo certo lá. Alguém já falou pra gente que tá tudo certo. Então, assim, eu estou muito feliz com esse convite. É um prazer poder estar aqui, né, conversando com você, Ricardo. E você está abrindo aí o seu espaço, né, que é um espaço bacana que a gente tem aqui nas redes, né, do Pod Life, para que a gente possa estar conversando e dialogando. E assim, quem é a Renata, né? Eu já participei de algumas outras, alguns outros bate-papos, e como eu venho falando, né? Eu sou uma mulher de muita fé, sou a esposa do Alexandre, a mãe do Alberto, né? Uma mulher de personalidade forte, de personalidade firme, que não tem medo de novos desafios e que, portanto, vem aí se apresentar como uma possibilidade, como candidata a presidente da Chapa 11 para as próximas eleições da OAB. Sou uma mulher que, desde o início da minha construção, da minha vida profissional, né, eu venho trabalhando com a advocacia, profissão que eu me orgulho de exercer, mas que conheço e venho vivenciando todos os desafios dessa profissão. E diante de muitos desafios que a gente vivencia no dia a dia, eu tenho visto que a nossa classe vem perdendo espaço, representatividade e direitos. E é nessa luta, como eu sempre fui, aguerrida em tudo que eu fiz até hoje, que eu venho, né, me colocando também na carreira da advocacia à disposição da classe para que eu possa representar, né, a 11ª subseção de Itaperuna. Então, essa sou eu, uma mulher apaixonada pelo direito, uma mulher forte, firme, com garra e determinação e que se sente pronta e apta para poder estar aqui pleiteando esse lugar. Eu quero, antes de passar para os tópicos, Renata, falar para as pessoas que estão nos assistindo que
a todo momento, todas as perguntas que serão feitas para você são baseadas nas propostas da sua chapa, como será feito assim na próxima entrevista com a outra chapa. Eu conheço as duas, ambas as candidatas, então, assim, eu vou manter a imparcialidade de acordo com o rumo da entrevista, entendeu? Eu quero também deixar claro um pouco das regras da entrevista, porque eu vi outras entrevistas e eu estabeleci algumas regras que eu mandei para ambas as candidatas. Não serão aceitos nenhum tipo de comentários ofensivos que denigre a imagem ou a moral, o caráter pessoal de nenhum membro da chapa, entre uma e outra. Quem fizer esse tipo de comentário, o comentário será apagado, porque a gente está aqui para debater as propostas de cada uma, não para fazer um debate de juízo de valores, tendendo para um lado ou outro. Até porque o direito simboliza isso, né? A balança simboliza isso, a imparcialidade, né? Isso tudo faz parte do nosso mundo, É né? isso E aí, debate de ideias, né? isso. Renata, a sua primeira proposta da sua chapa é a transparência nas ações. A primeira pergunta que eu tenho para você sobre esse tópico é: como você pretende garantir que a política de transparência seja realmente efetiva e acessível a todos os advogados? Então, Ricardo, a gente colocou essa proposta como uma primeira proposta, a transparência nas ações, porque uma das deficiências que a gente identifica, né, na representação do nosso órgão de classe é a falta de transparência. Como eu sempre venho dizendo, não é transparência do ponto de vista pejorativo. É porque não chega, é clara evidência, não chega para nós advogados as informações do que está sendo feito e do que não está sendo feito. Pelo menos não chega para a grande maioria dos advogados. Então, a nossa primeira proposta é essa, de um estreitamento de relacionamento entre a classe de advogados, né, e a sua representação junto ao órgão de classe, fazendo com que haja a divulgação regular das ações e das decisões que o órgão de classe estão tomando. Para tanto, a gente pensa em trazer canais de comunicações acessíveis, né? E aí a gente teria algumas formas de implementar isso. Existe hoje, por exemplo, eu esqueci como que chama, mas no Instagram você tem o arroba lá da 11ª subseção. E aí você utilizar esse instrumento de comunicação de massa para comunicar o que está acontecendo na classe. Isso para questões mais gerais. Questões que envolvam diretamente a classe, que demandem até mesmo uma restrição em razão do conteúdo que está sendo passado, a intenção é de que a gente faça comunicações formais via e-mail, via WhatsApp, que os advogados nos disponibilizem, e especialmente a gente montar pelo menos uma estrutura de reuniões mensais junto à nossa sede da OAB, para que os advogados compareçam, tanto para levar as suas demandas e serem ouvidos, quanto para que a gente possa comunicar quais são os atos que nós estamos, como que nós estamos agindo. E além disso, para que essa comunicação seja mais formal e chegue também aos nossos colegas advogados, né? Fechar a cada 2 meses, né, uma ata com as ações e o repasse dessas ações aos nossos colegas via comunicação institucional, né? Através de e-mail, comunicação de e-mail, WhatsApp, conforme os colegas optarem, né? Como a melhor forma de receber
esses comunicados. Então, esse inicialmente é a nossa ideia. Como eu sempre digo, né? Venho dizendo, a gente tem planejamentos do ponto de vista amplo e a implementação, a gente sendo eleito, a gente pode afinar, né, essa viabilidade, pensar de uma forma mais específica, mas genericamente é dessa maneira que nós pensamos em implementar a transparência nas ações do que a gente acha que é de extrema importância e relevância. Renata, qual a autonomia que a sede de Itaperuna tem para implementar mudanças que beneficiam os advogados? Então, o Ricardo, a gente tem uma série de questões, né, que estão vinculadas à seccional, né? A estrutura administrativa da OAB, ela é dividida, né, entre a seccional, que é o Rio de Janeiro, e as subseções, que são alguns municípios, né? Por exemplo, a 11ª subseção, que envolve Itaperuna e Lajes do Muriaé. Então, as subseções, elas estão diretamente ligadas à seccional. A maior dependência que nós temos da seccional, ela tem relação direta com questões financeiras, tá certo? Tudo que você vai fazer e que você demande recurso financeiro, você depende de autorização direta da seccional, você depende de repasse da seccional. Então, em relação a essas questões financeiras, a gente tem total dependência, porque não é feito um repasse de verba para a subseção. Em relação a questionamentos e medidas administrativas, do ponto de vista estrutural, de mudar um lugar, por exemplo, a gente tem aí a proposta de criar um escritório modelo dentro da sede da OAB, da Casa do Advogado. Para você fazer uma mudança ali dentro daquela estrutura, ainda que você consiga o recurso através de uma parceria, ainda que os advogados se unam e tentem ali recolham, não é recolham, juntem quantia para poder, uma quantia, cedam quantias para poder implementar esse escritório, a gente precisa de autorização da seccional para poder ali transformar. Porém, do ponto de vista da cobrança de efetividade judicial, né, judiciária, de conversa, estreitar conversa e diálogo com os magistrados, cobrar o reconhecimento da nossa classe perante todas as autoridades judiciárias constituídas, né, próximo a gente, aí a OAB, a representação da OAB tem total autonomia para poder lutar pelos direitos dos advogados, pelas prerrogativas dos advogados, para tentar estabelecer parcerias e convênios que beneficiem a classe, como, por exemplo, com relações que envolvam, a gente vê ali aquela lista de benefícios que são concedidos aos advogados, né? Parcerias, né? Se você vai numa cafeteria, você tem um desconto. Se você compra uma coisa numa loja, você tem um desconto. Isso é de autonomia é autonomia da sede da de secção. Itaperuna. Isso. Então, a sede de Itaperuna tem autonomia para fechar parcerias dentro do município. Total Ela autonomia. não tem autonomia para fazer nenhum uso de gastos, por exemplo. E para isso a gente demandaria sempre autorização. A gente tem uma série de questões que são ligadas diretamente à advocacia, que envolvem questões da seccional, se a gente falar do ponto de vista mais amplo, né? E às vezes as pessoas têm até me questionado por que, Ricardo, que eu não tenho falado sobre esses pontos. E aí, se você me permitir, eu vou fazer Claro. vou dar uma palhinha aqui. Que é em relação, por exemplo, a questão das custas processuais que ultimamente estão altíssimas. O alto custo para você promover uma demanda perante o Poder Judiciário, ela traz impactos diretos com a advocacia. Porém, essa demanda, discutir essas questões das custas, né, judiciais, isso tem uma atuação mais direta da seccional. Nós vamos estar aqui, enquanto subseção, apoiando essa ideia de discutir, né, o acesso ao judiciário, né? Nós vamos estar aqui incorporando a voz da advocacia junto à 11ª subseção, mas a gente não tem autonomia para diretamente discutir isso perante o Tribunal de Justiça. Tá certo? Então, isso estaria na seccional. Mas a gente sabe que essas questões impactam diretamente a advocacia. O elevado valor das custas para se ter acesso ao Poder Judiciário faz com que muitas pessoas deixem de ter acesso
a justiça, deixem de procurar a justiça, e isso impacta diretamente também nos honorários dos advogados. Porque com as custas muito altas, muitas das vezes o cliente não tem condições de arcar com o acesso à justiça e o pagamento dos honorários advocatícios. Isso são pautas e bandeiras que são muito relevantes. Porém, a autonomia da subseção, ela é uma autonomia Um pouco mais limitada, digamos mas assim. o que eu posso dizer em relação a nós, Chapa 11, enquanto candidata, é que a gente vai manter nosso pleito sobre esses pontos de forma ativa e atuante, engrossando essa voz junto à seccional. Tá certo? Eu te dei alguns exemplos, Ricardo, nós temos muitos. As principais canais de comunicação que vão ser utilizados para promover a transparência foi o que você acabou de falar. Via e-mail, WhatsApp, WhatsApp e tentar redes estabelecer sociais, né? também, rede social, e tentar estabelecer conexões próximas, de proximidade, com reuniões na sede do advogado, para que a gente na casa do advogado, para que a gente restaure esse contato que nós advogados tanto perdemos, tanto em relação à sede quanto pela própria instrumentalização da justiça, que hoje com processamento eletrônico a gente não se cruza quase mais nos corredores do fórum. Entendeu? Porque praticamente hoje, após a pandemia, as audiências passaram a ser muito remotas, Exato. né? E até você não distribui mais um processo diretamente no fórum, você para despachar não necessariamente precisa ir lá, né? Então você tem balcão virtual, você despacha à distância, você pede andamento do seu processo no cartório à distância. Então você vai ao fórum para situações específicas. E isso diminuiu um pouco o contato com a classe. E quando você diminui esse contato, você tem menos você também, enquanto órgão de classe, você tem menos oitivo, o ouvido está menos aberto para os reclamos da classe, porque você não está ali naquela troca. Então, estabelecer essas reuniões periódicas, eu acredito que vai trazer proximidade entre os advogados e também transparência na divulgação das ações e dos pleitos. O próximo tópico da sua chapa, Renata, é a valorização da advocacia. A primeira pergunta desse tópico é: quais seriam as estratégias, caso a sua chapa for eleita, específicas? Quais estratégias específicas serão implementadas para destacar a importância dos advogados na sociedade? Ricardo, como eu venho dizendo, ao longo do tempo a advocacia vem perdendo representatividade e valor. E isso não vem acontecendo só na sociedade, não. Isso vem acontecendo, não vem acontecendo só socialmente, não vem acontecendo só do olhar do Poder Judiciário para com os advogados, vem acontecendo também com os próprios advogados. O próprio advogado, às vezes, vem... Renato, só queria abrir um parêntese nessa parte da valorização profissional. Muita gente não sabe, é bom a gente deixar claro, que não existe hierarquia de poder, né, entre o juiz, o magistrado, o promotor e o advogado. A lei estabelece que não existe uma hierarquia. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, há essa hierarquia de poder pelos magistrados por conta de, infelizmente, de um ego excessivo que foi criado na sociedade, né? Exatamente, Ricardo, e é contra isso que a gente tem que lutar. A gente tem que reconhecer as autoridades constituídas, temos que trabalhar, né, de forma dentro da legalidade, de forma a atender a urbanidade, a sermos educados com todos que nós estamos tratando. Porém, a gente tem que nos reconhecer também, enquanto advogado, como parte integrante e essencial para o exercício da justiça. Cabe ao advogado a promoção da justiça, o acesso à justiça, ele é promovido em sua essência pelo advogado. Então, sem advogado, a gente não tem justiça, porque ele é o apto, ele é o legitimado a promover o acesso a ela. Então, é muito importante que a gente valorize o exercício da advocacia, que a gente coíba todos os abusos
existentes, que a gente trabalhe A gente para que sabe que, infelizmente, assim, por parte de alguma maltratos, não estou dizendo, estou falando de um modo geral, Uhum. não só no nosso município. Existe um abuso de autoridade, achando que o juiz está numa máxima de poder supremo ali na condução do processo, né? Sim, enquanto o magistrado ele aplica o direito, né, nós advogados promovemos o acesso à justiça. Então são funções diferentes, mas que atuam para a consecução final, que é o exercício da jurisdição e o exercício efetivo da justiça. Então cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua atribuição e todos estão no mesmo patamar de relevância. E é isso que a gente precisa fazer. E como que a gente valoriza o advogado? Como que a gente vai trazer essa valorização? A gente vai, como eu já disse, uma das missões muito importantes e da qual a gente tem autonomia, tá, Ricardo, para poder fazer, é montar comissões. E comissões dentro da nossa subseção. E a primeira comissão é a comissão de prerrogativas, aquela comissão que vai ser responsável por atuar na defesa e valorização do advogado. Seja ele o advogado autônomo, privado, seja ele o advogado público. Eu fiz uma visita também à Procuradoria do município e ali foi levantado essa questão. E a gente trabalha para a advocacia como um todo, não só para a advocacia privada, para a advocacia pública, e a gente precisa, né, de valorizar o exercício da nossa profissão. Então, Renata, a comissão advocativa. durante esse tempo de conversa com o advogado, quais são os maiores abusos que você viu e pôde presenciar na classe, que a classe hoje sofre? Então, o Ricardo, podemos ter algumas coisas pontuais de abusos diretos, né? De alguns relatos de abuso direto do órgão judiciário, mas o que a gente vê assim, em sua essência, é realmente assim, esse não reconhecimento das prerrogativas. E aí eu posso te dar alguns exemplos. Né? É a questão de você ter os mandados de pagamento que às vezes não são colocados como prioridade. E porque às vezes se enxerga que o mandado de pagamento é para pagar o honorário de advogado, isso não é uma realidade. É para realização e consecução da finalidade da justiça, quando a gente tem o envolvimento de uma obrigação de pagar. É quando você tem, por exemplo, vou te dar algum exemplo de Itaperuna, de relatos que eu ouvi. Advogados criminalistas, dois pleitos que trabalham diretamente com direito criminal. Quando você vai ao presídio de Itaperuna, você pede para ter uma conversa, né, com o seu cliente. Às vezes você fica lá aguardando 2, 3 horas para poder ser atendido, enquanto na realidade nós temos uma situação que poderia ser previamente agendado, marcado. Entendemos, é claro, que a dinâmica e estrutura do sistema prisional, ele demanda cuidado para poder retirar um preso lá de dentro, trazer para conversar com o advogado. Mas se existe isso, por que não garantir ao advogado um agendamento prévio? Olha, amanhã, tal hora, você pode vir que o seu cliente vai estar à disposição. Outro ponto dos advogados criminalistas a conversa privada na delegacia é realizada embaixo da escada de acesso, ou então do lado do que a gente chama ali do chiqueirinho. Né? Isso é violação de prerrogativa dos advogados. Falamos aqui das emissões de RPV, da dificuldade de receber no banco, da ausência de um atendimento prioritário. Então, esses são alguns casos de relatos que eu ouvi que podem ser pleiteados. A gente precisa de ter uma OAB forte, ativa, atuante, e não que deixe, né, as coisas irem acontecendo. E durante, você falou muito que durante esse período de campanha, você fez várias visitas, à medida que possíveis, no escritório de advocacia da Peruna. Quais foram as maiores, os maiores requerimentos, maiores queixas da classe hoje? Então,
Eu acho que a maior queixa que eu ouvi da classe foi a ausência de comunicação do que se efetivamente faz, a comunicação ser truncada, a questão da violação às prerrogativas, né? Que às vezes podem até ser reconhecidas, porém você não ter um combate ostensivo a essas violações. E também, Ricardo, assim, a questão de você ter um grupo de pessoas que talvez seja mais próximo à atual representação, que sejam mais que sejam os que tenham acesso direto, né, a esse grupo que ali representa e eles acabam sendo os beneficiados. Há o benefício para um determinado grupo, né? E não para a coletividade. Então, eu acho que a gente precisa de voltar a enxergar o órgão como um todo. Renata, para os nossos espectadores que não são da área jurídica, você poderia explicar um pouco sobre o que é a Ordem dos Advogados, como ela auxilia os advogados? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil ela é uma entidade, né, de classe que representa os advogados. Ela é instituída em todo o território nacional, ela tem uma previsão constitucional, na realidade, é a maior entidade civil instituída no nosso país. Ela reúne todos os advogados e ela tem três funções precípuas, né? E essas funções são fiscalizar o regular exercício da advocacia, garantir o direito dos advogados e garantir o acesso à justiça. Então, a OAB ela é esse órgão de representação, aonde o advogado vai ali buscar todas as suas demandas, né? Enquanto classe. Né? Assim como, por exemplo, você tem a engenharia, que tem o Cresce, assim como você tem o CREMERGE, que é o órgão regulador do Conselho de Medicina, né? E tantos outros. A OAB é o órgão de classe dos advogados. Ele tem uma natureza sui generis, né? Ele tem uma abrangência, uma importância, uma relevância muito grande. Por quê? Porque reconhece-se na Ordem dos Advogados do Brasil a força e o poder de lutar, inclusive, pela legalidade dos atos, reconhece a esse órgão assento em todos os conselhos. Então, é um órgão de classe que, além de representar a classe, ele tem uma atuação voltada para a coletividade, para a sociedade enorme. E isso destaca a sua relevância que nós não podemos deixar se perder. Renata, só abrindo um parênteses, até onde eu sei também, é o único órgão de classe que é feita uma prova para você poder atuar naquela área, né? A gente tem um órgão de classe e esse órgão de classe faz uma prova para saber se você satisfatoriamente preenche os requisitos mínimos para o exercício da profissão. Então, isso é muito importante. Ricardo, eu até queria falar uma coisa aqui que eu ainda não falei. Acho que eu não falei em entrevista nenhuma, que eu dei nenhum bate-papo. Mas um ponto muito importante, a gente tem aqui, nós estamos no Noroeste Fluminense, nós temos dentro de Itaperuna duas universidades para poder formar pessoas em direito. A gente tem na nossa proximidade outras 3 ou 4 universidades, tem uma FASAP em Pádua, tem uma FAMESC em Bom Jesus, temos em Muriaé, se bem que Muriaé já tem lá a prova. E a gente não tem a prova da OAB em Itaperuna. Uma das coisas pelas quais eu vou... Dados tem que se deslocar até campus para poder fazer a prova. Então, se eu for eleita, uma das coisas que eu vou correr atrás, eu vou buscar, é fazer um levantamento de quantitativo de pessoas que se submetem à prova e tentar trazer essa prova para o ingresso no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, a prova em Itaperuna, porque eu acho que Itaperuna merece esse reconhecimento e detém quantitativo suficiente de bacharéis em direito que possam estar se submetendo à prova mais próximo do que o que ocorre hoje. Pelo menos uma vez por ano, são 2 provas ou 3,
por ano. Eu acredito que se a gente conseguir reivindicar, trabalhar, levantar dados, que se a gente conseguir apresentar um projeto, né? Isso não depende da subseção, isso não é uma coisa que depende daqui, mas essa bandeira eu vou levantar. Renata, voltando para a valorização da advocacia, eu tô fora das salas da faculdade durante um ano agora, por causa de motivos de doença. Mais uma reclamação, porque a gente acaba por ser parente na área do direito. Você também tem, eu também tenho. A gente acaba escutando muitas reclamações. Uma das reclamações que eu tenho muito ouvido também é sobre a questão das sentenças das juízas leigas nos municípios. E elas estão dando um valor de dano muito desproporcional àquilo que acontece diante do que aconteceu de fato no processo. Então, Ricardo, olha só, esse é um problema que a advocacia vem enfrentando realmente, né? Então, a gente vê e reconhece que esse também é um dos pontos que a gente recebeu muitos questionamentos, e a gente tem que combater essas questões nos seguintes termos, né? A gente entende do livre convencimento motivado do magistrado, até porque quando a juíza leiga ela dá lá, faz lá o seu projeto de sentença, o magistrado ele homologa essa sentença, né? Então ele poderia ali não homologar, mas o que a gente vê é que na maioria das vezes 90% das vezes há uma há homologação. uma Então homologação, né? a gente tem uma decisão, ainda que ela tenha passado pelo projeto de sentença do juiz leigo, ela tem uma homologação do Estado juiz através do juiz da vara que faz que homologa, que concorda com aquela sentença. Então a gente tem que trabalhar com isso no seguinte sentido: a gente tem que coibir e lutar e conversar perante o órgão judiciário. Para o quê? Para que os magistrados não diminuam o valor das indenizações em relação aos fornecedores de serviço, fabricantes. Isso acontece muito. Quando a gente fala de juiz leigo, a gente está falando muito de relação de consumo, questões que estão envolvidas perante os juizados de pequenas causas, né? Os juizados especiais, cíveis. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar para que a gente chegue nos juízes, explique, converse, né? Para trazer a discussão e o debate. Porque você não pode ter uma diminuição dos danos para que você diminua o número de processos que são distribuídos perante o Poder Judiciário. O parâmetro indenizatório, ele não pode ter, por princípio inicial ou sua finalidade, o desestímulo à promoção de novas demandas perante o Poder Judiciário. O dano moral ele foi criado, né, e ele foi instituído para que você tivesse uma reparação pedagógica, né, com esse duplo efeito pedagógico, para que o fornecedor, fabricante, aqueles que descumprem o que está previsto na legislação, para que eles não cometam novamente esse ato que não se coaduna com o ordenamento jurídico. Então, a gente tem que levar esse debate ao judiciário, e se isso estiver acontecendo, se as baixas indenizações estiverem sendo concedidas não em razão do dano que a pessoa sofreu, mas sim em razão e sim com o objetivo de desestimular o acesso à justiça, nós, enquanto órgão de classe, devemos lutar contra isso. E como lutamos contra isso? Levantando essa bandeira, estreitando o diálogo com a magistratura e mostrando isso, sendo uma voz firme e forte nesse sentido, o tempo inteiro. Por mais que reconheçamos, né, que o juiz tem a sua palavra final. Mas contem com a nossa bandeira nesse sentido, né, E para a poder. outra pergunta sobre a valorização da advocacia: como será realizada a defesa por condições de trabalho mais justas e dignas para a classe dos advogados? Então, Ricardo, assim, o órgão de classe ele está aqui para pleitear isso, reconhecimento do direito dos advogados.
E o que a gente pretende fazer? Começando com a questão do reconhecimento dos direitos, das prerrogativas dos advogados. Isso é o que garante a maior justiça e acessibilidade ao exercício regular, ao exercício eficaz da advocacia. Então, acho que a prerrogativa é o grande ponto. Em relação à jovem advocacia e em relação também a todos os advogados, porque uma hora ou outra você precisa do auxílio da OAB, é você ter uma sede bem estruturada, você ter as salas específicas da OAB dentro do fórum, com atendimento bacana para o advogado, que tem ali um cafezinho para o advogado, um lugar para ele sentar confortável, um lugar privado onde ele possa conversar com seu cliente, computadores para que ele possa ter acesso, né? Um escritório compartilhado, como eu já falei em outras propostas, para aqueles que não têm condição de montar o seu próprio escritório com estrutura, que essas salas de atendimento da OAB não se restringam à sede do fórum, né, estadual, mas que a gente tenha uma salinha na Justiça Federal. Isso já existe, entendeu, Ricardo? Mas é implementar para que seja melhor do que é hoje. Uma sala na Justiça Federal, uma sala na Justiça do Trabalho, nos órgãos administrativos, né? Por exemplo, na prefeitura, eu fui lá, tem até uma salinha pequena que eu nunca soube que existia. Por isso que eu falo que falta informação e transparência. Uma salinha pequena que tem um computador, mas que você não precise de voltar em casa para poder imprimir um documento que foi necessário ao fazer um requerimento administrativo. É conversar diretamente com os bancos para que você saiba das normativas para expedição de RPV precatórios. É chegar junto à agência do INSS e conversar com o gerente da agência para poder estipular os atendimentos, como vão ser feitos. Então, esses são pontos que eu tenho certeza que, se a gente lutar para defender a classe, garantindo os seus direitos, a gente vai estar trazendo uma valorização e trabalho justo e digno, condições de trabalho justo e digna para o advogado. E hoje, Renata, qual é a maior mudança que você enxerga que a nossa sede de Itaperuna precisa? Então, Ricardo, eu acho que é a utilização. A gente tem uma sede hoje que ela é boa, né? A gente tem ali um espaço ocioso na lateral, na área social, mas a casa do advogado em si, ela é uma sede boa, porém eu vejo que ela é subutilizada frente ao que ela representa. E a principal mudança em relação à casa do advogado é trazer maior utilização para aquele espaço, seja com essas reuniões periódicas para informação e comunicação dos advogados, para poder trazer palestras, workshops, cursos, o que for necessário, né? E entrega das carteirinhas num horário também mais acessível, onde a família do então advogado que está recebendo a sua carteira possa ali o prestigiar. Utilizar, inclusive, a sede, também abrir a sede como um espaço social para a sociedade, para que ali possa ser utilizada e que dali também se extraiam recursos para que você possa reinvestir dentro da própria sede e trazer mais benefícios para os advogados. Então, a gente tem uma série de coisas. Como eu sempre digo, pensando de maneira ampla, mas precisando ser eleita e entrar para poder ver o que será efetivamente implementado. O próximo tópico, Renata, da sua proposta é fortalecimento das comissões. A primeira pergunta desse tópico é: de que maneira será promovida a autonomia das comissões existentes? Então, Ricardo, eu acho que as comissões é onde a gente tem total autonomia para poder trabalhar. E acho que elas são de suma importância. As comissões da OAB, elas são comissões instituídas e formadas com o conteúdo que o órgão de classe identifica como um conteúdo necessário para o desenvolvimento da atividade, para o alcance da coletividade. Então, o primeiro passo seria identificar quais são as comissões existentes, como elas estão funcionando, né? E trazer novas comissões e trazer advogados comprometidos para que estejam à frente dessas comissões. Para que não sejam apenas mais um presidente de uma comissão, vice-presidente da tal comissão,
advogado integrante da comissão tal, só no nome. Nós precisamos de tirar do papel as comissões e fazer com que elas efetivamente sejam ativas e atuantes e eficazes. E você faz isso trazendo pessoas com verdadeiro propósito de agir, com afinidade de ideias e ideais dentro daquela da área que está sendo tratada nessa comissão. E colocando aqui os advogados que ali se responsabilizaram por promover aquela respectiva comissão, colocando eles realmente para trabalhar, atuar, fazendo ata de tudo que está sendo feito, comunicando a diretoria o que está sendo realizado, e nós vamos estar muito próximos a essas comissões. A todas elas que forem instituídas. Já assumi um compromisso de fazer a Comissão da Igualdade Racial, né? Estive com o Gabriel da Moab, né? Advogado que faz parte da Moab, em Itaperuna, né? E que é o movimento afro, né? Que de Itaperuna. Então a gente tem vai ter esse cuidado de trazer pessoas que têm afinidade com o assunto que é tratado naquela comissão e que esteja com vontade, força de vontade para arregaçar as mangas e trabalhar em cima dos assuntos que ali são pelo qual essa comissão é instituída. Tá certo? Então, é por isso que a gente quer trazer o fortalecimento das comissões. Queremos que as comissões aqui instituídas, elas tenham representatividade junto à seccional. A seccional tem diversas comissões, então nós precisamos de levar os representantes daqui para estarem presentes nas ações também na seccional, para que eles tragam também para nós do interior, para nós aqui em Itaperuna, as expertises e experiências que eles virão lá nas comissões também, que eles terão oportunidade de ver nas comissões instituídas junto à seccional. Então, é nesse sentido, precisamos em muito de força de trabalho de advogados que estejam dispostos a sair do seu escritório e que eles trabalhem em prol do coletivo, né? Em prol da classe. E eu tenho certeza que nós teremos muitos. E como incentivar os advogados a participarem ativamente das comissões? Então, Ricardo, esse é um trabalho de conscientização. Eu acho que quando a gente começa realmente a valorizar a advocacia e a gente começa a mostrar que isso traz efeitos e produz, né, e pode ser efetivo, eu acho que você consegue trazer pessoas com esse propósito. Eu acho que quem trabalha com o direito, né, exerce todos os dias esse desejo de levar de garantir o direito de alguém, de levantar uma bandeira. Então, assim, pensando em pessoas que tenham afinidades com os temas, eu tenho certeza que nós vamos conseguir grandes colaboradores, grandes advogados, para que realmente coloquem essas comissões para agir, para efetivamente atuar. E diante disso, eu tenho certeza que um trabalho plantado, né, ele vai rendendo frutos e os outros vão vendo esse movimento, e a nossa tendência ao ver um movimento das coisas dando certo, das coisas acontecendo, das pessoas perderem um pouco essa visão assim individual, né? E começarem também a se colocar um pouco para o coletivo. Então, eu acho que é assim que a gente vai conseguir trazer os colegas e assim eu espero que eu consiga fazer. O próximo tópico é a cobrança por eficiência judicial. Primeira pergunta é: como você planeja estabelecer um diálogo eficaz com o judiciário para cobrar mais eficiência? Então, como eu já venho dizendo, né, em todas essas entrevistas, a celeridade processual ela é um problema geral do judiciário, né? Seja pelo seu próprio histórico, seja pela sua própria burocracia. Então, assim, a celeridade processual é uma coisa que a gente não modifica com um simples diálogo. Mas a gente cobrando por eficiência e cobrando das autoridades constituídas que seja realizado aquilo que está previsto, né? E trabalhando junto com eles para poder também mostrar o lado da advocacia, mostrar o que pode ser feito para que aonde estão as angústias, aonde estão os pontos que podem ser modificados, estreitando esse diálogo e mostrando inconformismo, porque o que a gente não pode ter é uma atuação morna.
O que a gente não pode ter é um deixa para lá, porque é assim mesmo. Se o processo, se o judiciário em si é moroso e se o judiciário em si é burocrático, eu não posso, enquanto órgão de classe, ficar quieta, porque se eu estou vendo que existem coisas, questões e medidas que podem ser adotadas, que vão gerar uma eficiência judicial, eu tenho que estar lá falando e dizendo quais são os pontos. E isso porque, Ricardo, o órgão de classe, quando eu, se Deus quiser, você eleita, né? Se eu, Renata, for lá conversar, eu não estou indo eu, Renata, reclamar do meu processo de uma situação específica, aonde eu quero que o meu caso seja um caso prioritário. Eu estou indo reclamar pela classe, por todos os advogados e, portanto, por todos os processos, por todas as situações que, às vezes, por questões, por não ter sido dada a devida atenção, estão deixando a desejar. Então, eu acho que o diálogo próximo, né, é você não se calar, estar o tempo inteiro com toda tranquilidade, urbanidade e com assim chegando junto ao poder judiciário, seja o cartório, seja os juízes, seja os promotores, seja com os órgãos administrativos, o estreitamento do diálogo, eu acho que ele vai ser muito importante para que você tenha uma maior eficiência judicial. E por isso a gente usou o termo eficiência judicial e não celeridade processual, porque a gente sabe que muitas das vezes o processo por si só ele é moroso. Às vezes o juiz tem muitos processos numa vara, a gente reconhece que, por exemplo, uma vara civil para Itaperuna talvez seja deficitária, a quantidade de servidores dentro do cartório dificultam e demoram, fazem com que Até outra pela vara... quantidade também de, Isso, pô, de provas que tem, às vezes isso, até precisam pelo ser próprio levadas processo, no processo. processual, ele faz com que as coisas sejam morosas. O que a gente não pode permitir, por isso que a gente fala de eficiência judicial, é que naquilo que é possível haver modificação para gerar celeridade, que seja deixado de lado, que haja um consentimento da ordem, né, por deixar as coisas ficarem como estão. Né? Então, é nesse sentido que a gente coloca que nós vamos cobrar por eficiência judicial. Então, qual seria a medida que Isso, poderiam ser propostas para agilizar esses trâmites? o principal que eu vejo é estreitamento do diálogo. O próximo tópico, Renato, da sua chapa, da proposta da sua chapa, é a educação continuada. Quais temas ou áreas terão prioridade nos programas de formação continuada? Então, Ricardo, assim, como eu disse, a gente faz uma proposta macro, né? Então, eu ainda não tenho pontos específicos para falar assim, vou trazer o curso tal, com a pessoa tal, sobre o tema tal. Mas o que eu me comprometo e o meu compromisso é levantar as áreas mais deficitárias, as áreas onde você tem uma maior demanda na nossa região, né? Onde as pessoas estão mais carentes de receber essas informações, para poder trazer isso para a nossa classe. E sempre tentando trazer diversidade de programas de formação continuada para que você possa atender a coletividade de advogados. Então, temas diversificados, né? Para que você possa atender a todos. Eu vejo que hoje alguns pontos muito importantes a serem trazidos e que eu gostaria de trazer, caso eleita for, né? É trazer questões sobre marketing digital, né? Trazer questões sobre a prerrogativa dos advogados e trazer todas as outras coisas que sejam relevantes para a formação da nossa classe, né? Então, assim, não tenho especificamente dizer quais vão ter, o que vai ter, porque realmente eu preciso de entrar, eu preciso que vocês me elejam, eu preciso de entrar, eu preciso de ver o que vai ser possível trazer, mas a minha luta vai ser por educação continuada, porque eu tenho certeza que a preparação e a atualização constante dos advogados é essencial para um efetivo exercício da advocacia. É isso. A próxima pergunta é: como será o acesso dos advogados a esses programas, especialmente para os que atuam em regiões mais distantes?
Então, a gente pretende fazer, né? A gente pretende trazer duas formas de educação continuada. Educação continuada através de projetos e programas pessoais, não, quero dizer assim, me faltou a palavra. No Presenciais, presenciais, isso aí. Presenciais no espaço físico da sede e também trazer, né, esse programa de educação continuada de forma remota e que hoje a gente vivencia de uma forma muito ampla. Quero trazer o estreitamento da Escola Superior da Advocacia para Itaperuna. A ESA ela promove diversos cursos, pós-graduação, tem uma série de questões que são trazidas pela Escola Superior da Advocacia que muitas das vezes não chegam para nós. O que eu me comprometo é que nós teremos diversos cursos de atualização, diversos cursos presenciais e remotos. E o mais importante disso é trazer a comunicação para toda a classe da existência e da promoção desses cursos, para que o advogado, muitas das vezes, o que acontece, alguns cursos que existem, ninguém fica nem sabendo, ou pelo menos a grande maioria não fica sabendo. E aí a gente volta na primeira ideia, que é a ideia de transparência nas comunicações. E é, portanto, fazendo atingir a classe como um todo, que eu pretendo ter volume e pessoas aderindo a essas questões, a esses seminários, cursos sobre novas legislações, sobre ética profissional, sobre desenvolvimento de habilidades práticas, o que for, mas que ele seja divulgado de forma ampla a ponto de todos os advogados terem acesso. o próximo tópico, Renata, é sobre responsabilidade social. Quais as iniciativas específicas podem ser implementadas para garantir o acesso para comunidades carentes? Então, o Ricardo, como eu disse, né, a OAB ele é um órgão de classe que ele não tem uma função apenas para a sua classe. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem uma função social, né? E a gente precisa de reconhecer a responsabilidade social da nossa representação, do nosso órgão de classe. E a gente consegue, né, expandir essa questão social, alcançar a questão social através de é, incentivos de ações sociais, no sentido de fazer, de promover atendimento junto com as universidades, de fazer ações sociais onde você tenha eventos, né? Por exemplo, você tem na feira, você tem um evento que vai ser destinado, você monta lá uma estrutura física da OAB, aonde vai ter ali um atendimento, isso vai servir para os dois lados, serve para o advogado, que ali vai estar prestando um esclarecimento jurídico de forma gratuita, mas ele também vai estar se mostrando para a sociedade como um advogado. Então, a gente tem uma dupla função e nós vamos poder estar atendendo o cidadão mais carente. Isso é uma das formas, né? Essas comissões serão montadas e as comissões, a gente terá comissões, né, que vão ter relação aí com os direitos humanos, que vão ter relações com a OAB Vai Escola, com o direito da mulher, e aí vamos trabalhar de forma agregada com todo o social, principalmente dentro das comissões. As comissões vão ser as responsáveis para que a gente demonstre que nós, enquanto órgão de classe, temos responsabilidade social e que nós vamos garantir o acesso à justiça a todos, em comunidades carentes, por meio de parceria, programas de assistência, tudo isso para poder garantir a inclusão social e a cidadania para aqueles que precisam. É isso. Renata, outra pergunta é: como envolver a classe em projetos de inclusão social e cidadania? Então, trazendo essa questão de pertença, esse sentimento de pertença para com o órgão de classe, fazendo renascer na pessoa do advogado essa necessidade de que você tenha uma atuação privada, claro, para que você possa manter sua família, para que você possa ter um recebimento pelo exercício da sua profissão, mas que você também tenha uma visão de que você pode fazer pelo todo, pelo coletivo e pelo social. Então, tentando convencer aos colegas, né, convencer não, fazer renascer nos colegas essa ideia de que o advogado não é só o advogado privado. Precisamos de estimular ações que sejam ações que vão atuar em prol do coletivo. E assim como eu falei das comissões, de como convencer os advogados a participarem das comissões,
Eu acho que a gente trazendo colegas que já têm esse perfil, né, já, assim, interno, né, esse perfil de trabalhar com o social de forma ampla, né? Eu, por exemplo, trabalhei durante muito tempo na Redentor, né? E ali eu tive essa possibilidade. E é muito gratificante de trabalhar com a extensão, com a extensão acadêmica, fazendo ações sociais. E é muito gratificante para a gente, enquanto advogada, a gente poder ceder um pouquinho do nosso trabalho, do nosso conhecimento e conseguir esclarecer a uma pessoa mais carente, auxiliar uma pessoa mais carente a conseguir alcançar a justiça. Isso é muito gratificante. Então, inicialmente, trazendo colegas que já têm esse perfil natural para que eles comecem a desenvolver esse trabalho. E eu tenho certeza que com o crescimento desse trabalho, a gente vai conscientizando pouco a pouco aos colegas que se cada um der um pouquinho da sua atuação para o todo, para o coletivo, nós vamos ter um futuro melhor, uma sociedade mais justa e a gente vai conseguir alcançar o objetivo do nosso órgão de classe, que é a OAB, que quando fala de garantir o acesso à justiça, não é apenas enquanto advogado que tem a capacidade postulatória, mas também de fazer chegar, né, até o próprio esclarecimento do direito das pessoas. É mais ou menos por aí, Ricardo. Falando sobre fortalecimento, sobre as questões do pertencimento, Renata, você pretende ter ações dentro das faculdades e passando uma mística para os formandos, uma imagem ruim relacionada ao AB. Como, Ricardo, eu não entendi o final da pergunta. Você pretende fazer ações dentro das faculdades de Itaperuna? Sim, pretendo. Eu, inclusive, já estive diretamente no Centro Universitário Redentor. Pretendo estar também na Universidade Iguaçu. Eu acho que esse diálogo ele tem que ser muito próximo entre a universidade e a OAB. A universidade, ela permitirá, com certeza, né, esses trabalhos de responsabilidade social. E nós também, enquanto advogados, precisamos de estar diante dos dos estudantes, né? Daqueles que estão pretendendo se tornar futuros advogados, para mostrar que a nossa profissão ela tem suas dificuldades, ela tem os seus desafios, mas ela é gratificante se a gente colocar na balança. Então, a gente precisa de estar muito próximo às universidades. As universidades contribuirão em muito para a formação continuada, para a educação continuada, porque nós podemos trazer muitas coisas em parceria, podemos executar muitas coisas em parceria, e também para a responsabilidade social. E, além disso, essa aproximação e esse estreitamento, ele traz também a possibilidade daquele advogado que tem um viés mais acadêmico, né, que pretende escrever um artigo, que pretende trabalhar num projeto de iniciação científica, às vezes ele não está diretamente dentro da universidade, mas ele tem o desejo e a intenção de contribuir com a produção acadêmica. E esse estreitamento, eu tenho certeza que vai permitir essa possibilidade, essa troca. É passado uma mística muito ruim para os formandos relacionado ao AB, né? Se criou uma mística sobre o exame da ordem. Eu vou te dar uma opinião pessoal, né? E eu vou falar enquanto Renata, né? A minha visão. Eu estive por 10 anos, você teve a oportunidade de ser meu aluno, por 10 anos dentro da universidade. O que eu vejo é que a OAB ela vem perdendo o seu espaço, a sua representatividade, e isso tem um reflexo também dentro da academia. Né? Então, as pessoas elas chegam muitas das vezes dentro da própria universidade com o maior dos seus desejos é sendo se tornar servidor público. Essa é uma realidade que a gente encontra. E isso tem vários motivos. Não é apenas no achar que o advogado não é uma boa profissão. Mas o concurso público, né, a carreira pública, ela tem um viés de você. É Uma difícil de chegar até estabilidade, lá. né? Temos que Financeira. reconhecer.
Mas tem a estabilidade, tem o glamour do exercício de muitos dos cargos, principalmente da atividade fim judiciária, juiz, promotor, defensor, Eu procuradores, né? costumo, só que é importante, eu costumo brincar, Renata, que todo estudante de direito, quando entra no primeiro período da faculdade, ele já quer sair de lá, passado no concurso para magistratura. Ele quer sair de toga preta, né? É, Acho que a gente precisa, assim, e eu sempre coloquei muito isso para os alunos, né? Eu chegava perguntando no primeiro dia de aula, como eu dei aula de introdução ao estudo de direito, eu chegava perguntando assim, por que que você veio para aqui? Por que que você decidiu fazer direito? O que que você quer ser ao final desse curso? E a grande maioria tem uma resposta que leva aos cargos públicos. Porém, na construção da faculdade, a gente vem mostrando, e eu principalmente, enquanto advogada, e que adoro a minha profissão e que escolhi e vivo dela, diferente do que muitos colocam que eu não vivo da advocacia, eu sempre vivi da advocacia e vivo da advocacia, exerci a docência por amor, por paixão, porque o que a minha maior fonte de renda sempre foi a não, advocacia, tanto né? que Mas deixa eu é, só terminar aqui rapidinho, tá. Ricardinho. Então, é, a gente tem que mostrar aos alunos, e por isso a proximidade da UAB com a academia vai fazer com que a gente mostre que ser advogado é bom. Tem as suas dificuldades. É uma profissão que você, às vezes, para começar, você demora para ter um retorno financeiro, né? E muitas das vezes você precisa de um auxílio, mas, assim, se perseverar, tem espaço para todos, né? Então, a gente precisa de restabelecer isso perante os estudantes. Assim, eu falo de experiência própria. Todo mundo que me conhece sabe que eu fui fazer direito por uma grande referência da minha tia, que é advogada há anos em Itaperuna, assim como a Renata. E assim, eu fui criado vendo que existe um mundo fora do concurso público. Dá para sobreviver da advocacia privada. Lógico que tem vezes que entra mais dinheiro, sim. Tem épocas que entra menos. Um concurso público vai te dar uma estabilidade de você ganhar aquele chance por mês. Mas eu, por exemplo, eu entrei na faculdade sonhando em fazer concurso público. Hoje eu já vejo um olhar de mais amadurecimento, talvez até por ter já um escritório já pronto, já ter uma coisa já formada, uma base ali já pronta, né? Já tenho onde iniciar, né? Então eu vejo possibilidade de continuar aquilo que foi construído pela minha tia durante anos no escritório dela. Não, e com certeza, o Ricardo, sua tia é uma grande referência, um nome de grande referência em uma advogada antiga, né, que sempre aí atuou bravamente, né, em prol da advocacia, né? A Maria do Carmo é uma referência, com certeza, de mulher na advocacia e uma referência de advogada, né? Então, assim, casos como o dela e de muitas outras, a gente vê todo dia, inclusive no interior onde a gente está. O que eu acho que é muito importante assim a gente falar até dos advogados que estão saindo, né, da academia agora, que saíram, que estão se formando, é que a gente precisa também trazer para os advogados essa questão de que você precisa de valorizar o seu trabalho. Hoje em dia, a advocacia também vem perdendo muito espaço em relação à questão de recebimento de honorários, porque muitos dos advogados estão sucateando a questão do recebimento dos honorários. Eu entendo que as pessoas, às vezes, precisam de sobreviver. E aí, para sobreviver, estão aceitando qualquer coisa. Mas quando a gente pensa isso no em nível maior, o efeito que isso tem, né, em relação à advocacia, esse efeito ele é muito ruim. Porque a gente tem que pensar que a gente se submeteu a 5 anos, no mínimo, de estudo dentro de uma universidade. A gente precisa de se manter em constante atualização. Então, nós temos que valorizar o nosso trabalho. E a valorização do trabalho, ela começa por apresentar honorários justos
trabalho a ser realizado. Não são honorários altos, é honorários justos. E isso vai garantir que mais pessoas consigam viver da advocacia. Então, a gente precisa de ter também essa consciência. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa de trazer para todos os advogados, não é só os jovens, não. Isso muitas das vezes costuma acontecer com os que estão mais iniciantes na carreira, às vezes a razão mesmo da necessidade. Mas a gente precisa de nós mesmos reconhecermos todo o esforço que nós fizemos e valorizarmos o nosso trabalho. Como eu disse, a advocacia tem muita luta. Tudo que você for fazer na sua vida vai ter luta, não tem jeito. Mas ela é, se colocar na balança, gratificante. Tem oportunidade para todos. O direito ele é um curso que te dá visões múltiplas e abrangências múltiplas. Tem muita área de atuação. O contencioso hoje está muito difícil, mas nós temos muita atuação ainda dentro do contencioso, o que sempre existirá, porque a contenda não vai deixar de existir. Mas nós também temos uma área administrativa sem contencioso, o extrajudicial, cada vez mais crescente, ao que nós podemos explorar. Então, a advocacia está aí. Valorize o seu trabalho, queira se ver respeitado, não se cale na defesa dos seus clientes, né? E vamos embora, porque tem lugar para o advogado. E o que eu pretendo é lutar para que a nossa classe seja cada vez mais reconhecida e cada vez mais abrangente. Renato, eu vou pular o tópico Estou falando de melhor utilização da sede, porque você já falou sobre isso anteriormente. A gente vai passar agora para o tópico de engajamento da classe. Como que você pretende atrair a participação dos advogados na atividade da OAB? Então, Ricardo, é assim, a intenção é promover eventos e reuniões periódicas para poder discutir as demandas que a classe tem, né? E aí, fazendo isso, a intenção é que a classe se sinta mais representada e, com isso, esteja mais próxima, se engajando mais nas questões, tanto diretamente administrativas, quanto também perante as comissões, né? E perante a levantar mesmo a bandeira de fortalecimento da Ordem dos Advogados do Brasil. É assim isso que eu pretendo fazer. Políticas específicas, atos específicos, eu preciso chegar lá. Como será o diálogo com a classe para identificar e entender as principais demandas? Então, a intenção é estreitar diálogo também com a classe e trazer um canal de comunicação via WhatsApp, e-mail e implementação de reuniões periódicas para ouvir a classe e comunicar o que está sendo feito. E agora o penúltimo tópico é o programa de mentoria. Qual será o perfil dos mentores e dos jovens advogados que participarão do programa? Então, esse programa de mentoria, ele não foi pensado, direcionado, porque assim, diferente, só fazendo um adendo, diferente da educação continuada, que é trazer cursos e etc., o programa de mentoria, ele é aquele programa que seria uma atividade voltada mais para atividades mais práticas e trocas de conhecimento direta. Ele não é pensado apenas dos mais experientes para a jovem advocacia. Ele é pensado das duas formas. Dos mais iniciantes para os mais maduros e dos mais maduros para com os mais iniciantes. E aí a ideia é você fazer, por exemplo, como fez a OAB Jovem quando o Raulson estava lá à frente da OAB Jovem. Instituiu-se lá o Café com Mentoria. Inclusive, eu tive um convite para poder participar e foi super engrandecedor para mim também a participação no evento. Eu fui para poder falar, mas acabei dali também tirando muitas coisas que às vezes a gente está trancado, sentado no nosso escritório, a gente não vê. Então, assim, instituir esses programas na sede da OAB, onde você vai convidar um advogado mais experiente para falar de um tema, e aí os mais jovens vão para poder fazer os seus questionamentos. É você chamar, por exemplo, e aí eu falei que do Raulson, veio ele aqui na minha cabeça, mas nós temos vários outros, né? Por exemplo, o Raul é muito ligado no marketing digital, muito ligado nas produções. Conectando e ajudando o outro, né? O mais jovem ajudando em questões da atualidade, né? Para
poder falar sobre marketing digital, como que ele faz, ter as trocas, trazer alguém para poder falar sobre o processamento eletrônico, distribuição de petição, como que faz para ter acesso, como que usa o token, trazer alguém para poder falar sobre cálculo, como que usa o sistema de cálculo da Justiça do Trabalho, como que é a atualização dos cálculos da Justiça Federal. Isso tudo são programas que a gente vai instituir de mentoria. Precisamos de E chegar quais lá. benefícios você espera alcançar com esses programas e com essa troca de experiência? O benefício a classe só tem a ganhar. Todas as vezes que você tem troca de experiências, primeiro você aumenta o diálogo, depois que você aumenta o diálogo, você tem uma abrangência de pensamento, né? E depois que você tem isso, você tem o aprimoramento das suas ideias e do seu conhecimento, né? Como dizia aí, eu acho que é Einstein, não tenho certeza não, que um cérebro que ele aprendeu, que ele tem uma nova visão, ele nunca mais volta para o seu tamanho anterior. Então você vai difundir o seu cérebro, ele nunca mais vai voltar porque ele era antes, e daí para frente você vai estar só cada vez melhor. Então eu acho que isso só tem ganhos para a classe. O último tópico das suas propostas para a sua chapa, Renata, é a rede de oportunidades. Dentre essa rede, eu separei algumas perguntas. Como serão organizados os eventos para conectar escritórios, empresas, estagiários e jovens advogados? É, então, Ricardo, como eu te falei, como várias vezes aqui eu já falei, né? Isso é pensado de maneira ampla, a gente precisa de chegar lá para poder implementar. A ideia é que você traga escritórios e empresas para poder apresentar os advogados, né? E aí, como isso? Não é para poder trazer uma contratação direta ou não. É para que você apresente as pessoas e apresente ali os advogados a determinados escritórios. Se o escritório está precisando de advogado, se um escritório está precisando de estagiário, ele comunica ao AB e a gente vai fazendo esse levantamento dos estagiários que pretendem estar exercendo, fazer lá uma listagem desses advogados para estar municiando os escritórios com essas informações. O objetivo é criar oportunidades para divulgar e compartilhar experiências. Efetivamente, como realizaremos isso? Precisamos de estar lá para poder ver. E de que forma esses eventos poderão contribuir para o fortalecimento da classe no mercado de trabalho? Então, Ricardo, eu acho que quando você aproxima, né, empresas que precisam de advogados, escritórios que precisam de estagiários, quando você traz esse grupo de pessoas, você realmente está montando uma rede de oportunidades. Ali você vai estar estabelecendo networks e você vai estar proporcionando a abertura de campos de trabalho para a classe, né? Seja para aqueles que ainda vão iniciar como os estagiários, sejam para os próprios advogados. Então, eu acho que isso é muito importante e interessante. A gente precisa de estar com o nosso olhar aberto e mostrando os nossos serviços para a sociedade, porque a gente vive de prestação de serviço, né? Então, trazer oportunidades para a nossa classe só vai enriquecer o exercício da advocacia. Renato, última pergunta desse tópico, para a gente finalizar os tópicos e passar para perguntas finais. Como que você enxerga o uso de redes sociais para advogados, considerando que o Código de Ética da OAB impõe algumas restrições à propaganda? Na sua opinião, é possível equilibrar a presença digital com respeito às normas da profissão? Então, Ricardo, esse é um ponto polêmico, né? Na realidade, eu acho que a gente tem o direito a uma construção social, né? E como toda construção social, ele evolui com o tempo. A tecnologia, ela chegou e a gente não tem como fugir dela, né? Hoje você não tem como falar, você não tem como dissociar, né, a propaganda, o marketing, através dos meios digitais. Agora, o que eu vejo é que existe um provimento da OAB, esse provimento da OAB traz as tratativas, né? E o que eu vejo é que a gente tem que associar as coisas dentro do que é permitido e do que é possível. Eu entendo que o advogado, ele utiliza como instrumento a legalidade. E, portanto, ele precisa de estar dentro do que as normas lhe apresentam como canal de conduta. A nossa conduta, ela tem que ser estritamente ligada
a legalidade. Portanto, eu acho que cabe aos advogados estudarem, aos advogados verificarem exatamente quais são os limites, o que é permitido e o que é proibido, e se pautar dentro dessa permissão e dessa proibição. Existem margens, né? Porque no direito tudo é permitido desde que não seja proibido. Então, eu acho que a gente tem que estar atento diretamente às proibições. Não podemos, de forma alguma, atacar as proibições. E, enquanto representante do órgão de classe, caso eu seja eleita, a atuação da OAB vai ser no sentido de trazer a educação continuada, trazendo programas que apresentem, que deem suporte, né, para que as pessoas exerçam façam essa propaganda digital, esse marketing digital dentro dos limites da legalidade, porque eles vão estar se preparando para isso. Caso a gente identifique alguma conduta que seja equivocada, né, que a gente identifique que não esteja dentro da legalidade, vamos chamar o colega e vamos conversar sobre esse ponto. E se, infelizmente, se houver alguma representação, né, essa representação não é apurada nem sancionada pela subseção. Ela é apurada e sancionada pela seccional. Portanto, lá encaminhado, estamos aqui para poder dar o suporte e para poder trazer, né, cursos preparatórios para que os advogados alcancem o que hoje o mundo nos exige, que é a gente também estar conectado com a tecnologia. E se uma vez utilizado esse recurso, que utilize dentro da legalidade. Renato, agora eu queria te fazer uma pergunta que está fora das propostas. Se caso a sua chapa for eleita, quais são as propostas para garantir a maior acessibilidade e inclusão para advogados e estudantes de direito com algum tipo de deficiência, seja ela física, auditiva ou visual, para garantir o exercício da profissão? Então, Ricardo, esse é um ponto muito importante. Nós não temos nenhuma proposta já pensada e específica sobre o tema, porém a gente fala o tempo todo de uma OAB mais atuante e a gente precisa de falar também de uma OAB que seja mais inclusiva. E a OAB, para que ela seja inclusiva, ela necessita de atender a todos os reclamos das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E, portanto, o que eu posso dizer aqui hoje para você é que o meu olhar vai estar bastante atento a isso, em relação à acessibilidade, em relação a promover meios para que as pessoas portadoras de deficiência consigam exercer a advocacia de forma plena, né? Então, o meu olhar vai estar sempre atento e buscando medidas e buscando instrumentos que possam oportunizar isso aos portadores de deficiência. Agora, especificamente, alguma ação concreta que a gente já tenha pensado, eu não tenho. Mas como tudo que eu venho fazendo até hoje, né, na minha vida, mas principalmente nesses últimos dias da eleição, todos os pontos que estão sendo colocados para mim, eles estão sendo pontos que estão assim na minha lista de demandas que precisam de ser atendidas. E dentre elas, hoje eu incluo mais um rol que é esse de atendimento às pessoas. Porque eu elaborei essa pergunta, Renato, porque eu acho muito importante também, porque hoje o fórum é acessível para um cadeirante deficiente físico. Tem fácil acesso ao fórum de Itaperuna. Mas, por exemplo, para um deficiente auditivo, eu não sei se o fórum está preparado, se tem treinamento, capacidade, ou os membros da OAB têm, para falar a língua de sinais, né? Se, por exemplo... Eu, sinceramente, Ricardo, e aí eu tenho que reconhecer minha deficiência nesse ponto, né? Eu não tenho essas informações para poder te passar como está hoje. Mas como eu te disse, está o meu olhar atento e alerto para essas necessidades e essa demanda que realmente é importante e necessária. Necessário, porque assim, a gente tem que incluir como um todo. Não adianta só colocar uma rampa. Precisa instruir, capacitar os profissionais que estão trabalhando, né? Porque um deficiente auditivo, ele é plenamente capaz de fazer uma faculdade de Direito, passar uma prova da UAB e exercer a sua profissão.
O cadeirante também tem outros. A meu caso, por exemplo, que eu sou cadeirante, eu curso direito. Uhum. E em alguns locais públicos de Itaperuna, a gente sabe que a acessibilidade é meio precária. Por exemplo, o cartório eleitoral não tem acessibilidade. O próprio prédio do Ministério Público de Itaperuna não tem acessibilidade, o que é uma coisa que deveria ser o foco principal até do próprio órgão que é fiscalizador, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Você, assim, você conte, Ricardo, com o meu olhar atento a isso, e a OAB ela precisa de ser coletiva, inclusive, e ela, para ser coletiva, ela tem que atender os direitos de todos, inclusive todos os advogados, inclusive, dentre eles, os portadores de deficiência. E, portanto, fica aqui registrado e está na minha pauta uma análise mais apurada, né, para ver o que nós podemos fazer para realmente trazer essa inclusão. Agora, para encerrar, Renata, eu vou deixar um espaço aberto para que você peça o voto para a sua chapa e explique aos eleitores o porquê devem escolher a chapa 11. Bem, o Ricardo, eu venho dizendo, né, a todo momento, que nós somos um grupo de pessoas diversificadas e diferentes, que se reuniram com o propósito de trazer uma voz diferente para o órgão de classe. O nosso órgão de classe ele vem há muitos anos, né, sendo representado por um mesmo grupo. E isso, de certa maneira, traz uma passividade, porque o tempo vai passando e as pessoas vão olhando só para um lado, para um mesmo direcionamento, e o debate acaba ficando meio esquecido, né? O olhar um pouco viciado, e reconhecendo essa necessidade de trazer, né, da gente ter uma OAB mais atuante, ou uma OAB atuante de fato, né, a gente traz a ideia de renovação. Né? A gente traz um grupo de pessoas que não tem histórico, pelo menos em sua grande maioria, com a representação do órgão de classe, temos poucos que aqui têm esse histórico, né? Mas que a gente, sentindo as necessidades de que a classe seja melhor ouvida, que a classe seja mais representada, que se reuniu. Um grupo de advogados com força, um grupo de advogados com vontade de fazer diferença, de fazer diferente do que vem sendo feito. Eu não posso deixar de registrar aqui que o fato da gente ser iniciante no pleito para com o órgão de classe, o argumento de que se alguém não tenha tido um mandato eletivo anterior, que essa pessoa não estaria apta a assumir a presidência da subseção da OAB, isso não é uma realidade. Né? Porque, na realidade, o que torna uma pessoa apta a representar a classe é a vontade, é a força de vontade, é o espírito de liderança, é a competência. E nada disso tem relação direta ao exercício de um mandato eletivo anterior. E assim, o exercício da função de liderança, de gestão e, portanto, da presidência da OAB, ele não está limitado a quem já ocupou o mandato eletivo anterior, tá certo? Advogados, eles podem e têm condições de terem adquirido capacidade técnica para poder representar a classe em outras atividades relevantes que não o exercício anterior de um mandato eletivo. E restringir a escolha do candidato a essa questão, né, é você desestimular a renovação, é criar uma barreira artificial, de certa forma, ao ingresso de novas ideias, de novas lideranças, né? E com essa ideia de diversidade, de pessoas que estão vendo de fora o que está faltando, o que está pendente, o que pode ser modificado, é que nós nos apresentamos.
né? Então, assim, nós somos esse grupo que eu disse que não são um grupo de amigos, nós somos um grupo que se uniu com o propósito de representar a classe. A OAB é um espaço democrático de representação da advocacia em toda a sua pluralidade, né? Não temos como fazer limitações, né? Existe um espírito inclusivo que faz parte do próprio órgão de classe e os advogados, eles precisam analisar as propostas, devem analisar as propostas e eleger aquele candidato, nesse caso a candidata, que ele considere mais apto a exercer esse cargo, independente de ter havido um mandato anterior. Tá certo? Então, é nesse sentido, nesse intuito de renovar o olhar do nosso órgão de classe, de lutar pelas prerrogativas dos advogados, que a Chapa 11 ela vem com força. Ela vem com um grupo experiente, que vai trazer a sua experiência. Ela vem com um grupo jovem, mas um grupo também preparado. Um time de primeira, com força de vontade e com desejo de mudança, com o desejo de renovação, com o desejo de trazer novas ideias. Então, eu peço a vocês, colegas advogados, que avaliem as coisas que estão sendo ditas, que não se deixem levar por antigos laços, que não se deixem levar por laços de amizade e afetividade, que efetivamente pensem na representação da classe e que escolham quem está disposto a fazer mudanças e a trazer mudanças. E eu estou disposta, junto com toda a Chapa 11. Eu gostaria aqui de falar, se pudesse, né, os integrantes da Chapa. Claro. Eu estou até de óculos aqui já para poder, que ontem eu ia ler e não consegui ler. Mas então, assim, a diretoria da Chapa 11, ela vem encabeçada por mim como candidata a presidente. Tem como vice-presidente o Raulison Santos. Tem como tesoureira a Lívia Goulart. Tem como secretária-geral a Marcele Godinho. E tem como secretário adjunto o doutor Felipe Boechat. Esse é o time da diretoria. Associada a essa diretoria que se compromete com a mudança e com um olhar novo, nós temos um grupo de conselheiros que veio disposto a lutar em prol da nossa classe. E esse grupo de conselheiros não está aqui para ser mais um conselheiro e apenas para puxar voto no dia 25/11. É um grupo de pessoas que efetivamente pretende fazer diferença e representar a nossa classe. Eu vou chegar aqui meu celular um pouquinho para o lado só para eu ler, calma aí, para que eu possa ler o nome deles. Ao invés de ter pego uma folhinha, né? Deixa eu só pegar aqui. Então vamos lá. A gente tem como conselheiro o doutor Marcelo de Paula Perdigão, a doutora Naira da Silva Marinho, doutor Rafael Santos de Freitas, doutor Marlos Lima Antunes, doutor Rodrigo Barreto de Souza, doutor Luiz Albino de Almeida Bastos, doutora Thaís de Souza Pérez Nunes, doutora Daniela Garcia Botelho, doutor Fernando de Godoy Guimarães, doutor Diego Correia da Silva Araújo, doutora Milena Bastos Rodrigues, doutora Luísa Oliveira de Souza, doutora Daiane da Silva Rodrigues, doutora Vitória Rezende da Costa Almeida, doutora Luane Almeida Andrade Aguiar, doutor Sávio José de Souza Pereira, doutora Andresa Aparecida dos Santos Reife, doutor Josué da Silva Jubim, doutora Débora Boechat Coutinho Barreto, doutor Cristiano Reis Neves e doutor Wellington Nogueira Gentil. Esse é o time de conselheiros que está junto conosco da diretoria para poder trazer uma nova representação para o nosso órgão de classe. Após mais de 20 anos, o nosso órgão de classe está sob a gerência do mesmo grupo de pessoas. Então, com algumas pequenas modificações. Esse grupo, essa Chapa 11, ela representa a verdadeira renovação. Então, eu peço a você, colega advogado, que tenha um voto, que exerça o seu voto, que tenha um voto consciente. E, para tanto, eu peço para você, na segunda-feira, dia 25/11, que nos dê a oportunidade de mostrar que pode ser diferente, que pode ser melhor. E é por isso que eu peço o seu voto para a Chapa 11.
Muito Renata, mais obrigada. uma vez eu gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite. Acho que o debate e o levantamento das propostas foi muito válido para que as pessoas pudessem entender mais as propostas da sua chapa. Para quem não assistiu a live do começo ou perdeu ela, não se preocupe, o episódio vai ficar salvo no meu perfil. Eu vou mandar o pedido de colaboração para o perfil da doutora Renata e para o da Chapa 11, para ficar no deles também. E o link dele. E o áudio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. O link está na minha bio. E na sexta-feira teremos um episódio com a chapa concorrente para ouvirmos também as propostas dela com a mesma imparcialidade e com a mesma tempo justo e perguntas justas que foi dado à chapa 11. Muito obrigado, Renata. Ô, Ricardo, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de te rever, mesmo que à distância, né? Eu que fico muito feliz com essa participação. Você abre um canal onde você me permite, né, estar apresentando as minhas ideias, as nossas ideias, né? Não são minhas, as nossas ideias. Então fica aqui o meu muito obrigado, tá bom? Até mais, Renata.